Cláudio Beto, para todos os nossos ouvintes. Tudo bom, Cláudio? Boa tarde. Olá, Cristiano Panvec, Lana, muito boa tarde, Brasil. Cláudio, a gente está na expectativa agora neste fim de tarde, começo de noite, em relação à Câmara e a possibilidade de votação das emendas que tratam da Lei de Improbidade Administrativa, mudanças essas que dificultam a punição a entes públicos que eventualmente possam cometer algum tipo de falcatrua. Alguma possibilidade de reversão dessa situação na Câmara, Cláudio? Nenhuma, zero possibilidade, infelizmente, de qualquer tipo de reversão. Enquanto a turma se distrai com a CPI da pandemia em mais um depoimento inútil, as coisas estão acontecendo aqui. Além disso, temos também o relatório da reforma tributária que está sendo apresentado também nesta terça-feira aqui em Brasília, o que torna, movimentada a tarde aqui na capital da República. Nessa questão da lei de improbidade administrativa, é preciso explicar que a lei, na verdade, constitui um retrocesso, né? Um retrocesso na medida em que dificulta a ação dos agentes públicos que investigam e punem lei ou procuram punir, no caso o Ministério Público, a ofensa à lei de improbidade administrativa. Aliás, tem até já uma nota da Associação dos Procuradores falando sobre isso, da dificuldade que haverá a partir da aprovação dessa lei ou da alteração da lei, né, para caracterizar e enquadrar gestores públicos em crime de responsabilidade a partir daquele princípio, segundo o qual agora vai ser preciso comprovar a intenção da autoridade responsável pelo ato considerado de improbidade administrativa para que ele venha a ser processado e punido. Uma série de outros detalhes, como, por exemplo, se demorar muito, por exemplo, o prefeito responde por improbidade. Aí ele é eleito deputado federal. E, por conta disso, ele ganha privilégio de função, foro privilegiado. E o processo será sempre mais lento. Agora, com a nova lei, esse processo terá que ser ajuizado pelo Ministério Público Federal. Com isso, o processo voltará à estaca zero. E se demorar 4 anos, por exemplo, até que ele venha a ser julgado, o processo vai para a lata do lixo ou vai para o arquivo morto lá da Justiça. Basicamente, são essas as alterações. Mas é assim, tem também defensores, né? Na verdade, esse entendimento consagrado no projeto e também na decisão do ministro Gilmar Mendes de sábado à noite é um entendimento que vem sendo seguido já há algum tempo pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, não é nenhuma coisa nova, digamos assim. É tudo mais ou menos articulado, ou pelo menos tudo casa uma coisa com a outra, né? Eu vou dar um exemplo de como é que fica descaracterizada a intenção, ou pelo menos o dolo, né, do gestor público de cometer aquele ato de improbidade. Por exemplo, um governador ou um presidente, vamos pegar um governador hipotético. O governador, para assinar um decreto, aquele decreto tem que ser proposto por uma secretaria do seu governo. Quando a secretaria propõe o decreto, sugere ou pede ao governador que ele assine aquele decreto, manda a minuta, já manda também 2 pareceres, um jurídico e um técnico recomendando o decreto. Além disso, as próprias instâncias jurídicas e técnicas do governador, como por exemplo a Procuradoria de Justiça, quando há a controladoria jurídica, né, ou a coordenação jurídica do governo, também emitem pareceres jurídicos. E também a área técnica do governo, do governador, ali próximo do governador, também emite os seus pareceres. E aí o governador, com base naqueles pareceres e tal, vai lá e assina o decreto. E aí, o que é que acontece quando o Ministério Público avalia? Depois que aquele decreto é um ato de improbidade administrativa. Quem paga o pato é quem assina o projeto, ou o decreto. Quem paga o pato é o governador que assinou aquele decreto que ele não pediu. Ou seja, que a origem não é ele, não é do governador, mas de um secretário e tal. É exatamente esse tipo de exemplo que tem sido citado pelos defensores do projeto para alegar a necessidade
de se comprovar que quando o governador lá, ou o prefeito, ou o presidente assina um decreto, é preciso ficar muito claro que a iniciativa foi dele e que a intenção dele com aquele decreto ou aquele ato, qualquer que seja, é o de beneficiar pessoas, de lesar o erário público, e com isso ele fica passível de processo com base na lei de improbidade. É preciso também explicar que essa lei de improbidade é de caráter civil, não é de caráter criminal. E as punições previstas continuam sendo aquelas da lei anterior, ou seja, as punições são a inelegibilidade do autor do ato de improbidade, a devolução dos recursos ao erário, se houve dano ao erário, e também a indisponibilidade dos bens do gestor público. Isso continua como sempre foi, mas o problema é chegar a isso, né? É caracterizar que houve a intenção do cometimento do ato de improbidade. É por essa razão que o projeto foi dessa forma configurado pelo relator na Câmara, o deputado Zaratini, do PT de São Paulo, e aí acabou aprovado porque atendia esse entendimento do relator. É um entendimento que favorece a companheirada do Partido dos Trabalhadores, que se enrolou em roubalheiras mil nos governos Lula e Dilma, incluindo os dois ex-presidentes, sobretudo o primeiro, né, que é apontado como chefe da quadrilha que roubou o país. E aí, mas só que quando ele propôs isso, aquela estupefação inicial acabou cedendo a um exame mais acurado pelos demais deputados, e eles começaram a prestar atenção nos detalhes do projeto e perceberam que eles próprios, sobretudo aquela metade do Congresso Nacional que está enrolada em casos, em investigações, em denúncias, etc., eles próprios seriam beneficiados com a medida. E foi por isso que a proposta da Câmara acabou sendo aprovada e seguiu para o Senado, e também foi aprovada no Senado, com meia dúzia de modificações que forçaram, portanto, a devolução do projeto à Câmara para aprovar ou não, como veio do Senado Federal. É basicamente isso, e essa segunda votação na Câmara, que é definitiva, será realizada hoje, e a chance de não ser aprovada é próxima de zero. Deve ser aprovada sim, até porque o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, também é um dos parlamentares que tem interesse na aprovação, e o entendimento dele é de que é um avanço, é uma modernização, é uma adaptação da lei ao que tem acontecido no Brasil nos casos de combate à corrupção.